Quem vem conversar aqui no palco com a gente é o fundador e CEO da Arpia, Pietro Bampi. Pietro, seja muito bem-vindo. Obrigada por participar aqui da nossa programação. Acho que não. Deixa eu ver aqui. Agora tá. Fique à vontade, Pietro. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Antes da gente começar, quem é que vende? Um vendedor? Tá, o resto vocês fazem o quê? Vocês ficam em casa o dia inteiro? Vocês não fazem nada? Vocês ganham dinheiro de alguém? Porque antes da gente começar a nossa conversa, todo mundo, sem exceção, todo mundo que está aqui vende alguma coisa para alguém, independente do que quer que seja. E para a gente poder começar, eu quero me apresentar. Talvez alguns de vocês já tenham visto a Arpia ou já tenham visto meu rosto. O Ronaldo, que está aqui, por exemplo, já veio meu rosto há alguns anos. Eu sou o fundador da Arpia. Hoje a Arpia é um ecossistema de marketing e vendas focado no mercado de lazer, especificamente no mercado de lazer. O que a gente quer dizer ecossistema de marketing e vendas? A gente consegue ajudar empresas, desde indústrias até lojistas, a venderem mais, propriamente. A gente sabe que hoje o mercado de lazer, o mercado de piscinas principalmente, ele é um mercado que está sendo tomado por uma guerra de preço, por uma grande guerra de preço. A gente tem algumas grandes empresas fazendo preço que muitas vezes não pagam o nosso custo. Então, a gente tem que ir contra essa maré, ir contra esse jogo, porque os nossos negócios dependem de venda. Então, a nossa conversa, ela vai ser baseada nisso, vai ser baseada em venda propriamente. E aí eu queria escutar de vocês e fazer uma primeira pergunta. Quando que começa uma venda, na opinião de vocês? Qualquer um. Senão eu vou chamar senão eu vou começar a apontar. Quando que começa uma venda? Na necessidade, pode ser? Na captação do cliente, legal. Na curiosidade, excelente, realmente. Perfeito. A gente tem que ser vendedor. De alguma coisa a gente tem que vender. Mas a gente tem que falar que uma venda ela começa muito antes de tudo isso que a gente está falando. Tudo isso que vocês falaram realmente está dentro do processo, mas uma venda de fato ela acontece muito antes. Antes mesmo do cliente acordar e entrar em contato com a gente, acordar e entrar no nosso site, acordar e nos chamar no Instagram, seja no WhatsApp, ele já está num processo. A gente tem que entender que o processo de vendas, ele começa muito antes do primeiro contato. O primeiro contato, ele é só um contato. Eu posso vir aqui, conversar com o Ronaldo e ele me vender uma excepcional spa. Porém, muito antes disso, posso já ter entrado no Google, procurado por spa. Posso ter entrado num site, procurado as soluções. Eu posso ter entrado, faz parte da minha geração, entrar no YouTube, propriamente, procurar sobre spas. E o mesmo se aplica para piscinas, o mesmo se aplica para os acessórios, o mesmo se aplica para cada um dos opcionais. Então a gente tem que estar intencionalmente, dentro de cada um desses canais, já construindo o nosso posicionamento e construindo, de fato, a forma como a gente quer vender. A gente tem que ser, de fato, intencional em todas as nossas comunicações. Porque antes do cliente chegar, ele vai passar por cada um desses pontos. E eu estou limitando aqui a 8, eu poderia estar botando 200. A gente não pode se limitar e dizer que o cliente vai entrar em contato com a gente e já está decidido. Ou ele já vai saber como resolver todos os problemas. Ele vai ter um processo prévio. Então a gente tem que estar claro para nós, antes mesmo do cliente chegar, o que a gente vende. Os vendedores ou os não vendedores que também vendem, mas ainda não sabem. O que vocês vendem? Spa e piscina. A gente vai chegar lá, eu vou te provar que não. Quem mais? Vende o quê? Um sonho. Excelente, exatamente. Mas alguém quer dizer o que vende? Excelente. Então a gente tem que entender que o que a gente vende vai muito além do nosso produto. E aqui eu quero trazer um dos grandes cases da Arpia, que está ali, do outro lado, pertinho da gente, talvez uns 50 metros da gente, que é propriamente a Jetpool Spas. A Jetpool Spas, hoje, ela está no mercado de lazer propriamente e ela vende B2B. Então, não focando no consumidor final, mas sim entre revendas. E o que uma empresa que vende B2B, além do B2C, uma vez que a gente sabe que esse mercado, ele também é um mercado que a gente pode querer vender, o que a gente vai vender, se não uma spa? A gente vai vender mais lucro para o nosso parceiro, a gente vai vender diferenciação para um projeto,
a gente vai vender suporte direto de fábrica, a gente vai vender garantia, a gente vai vender momentos de relaxamento, por exemplo. A gente não vai vender um spa. O spa pela spa, ele é só uma commodity. Ele vai ser um monte de tubo, um revestimento, um jato bonitinho, pô, legal, tem uma spa. E aí o que vai justificar eu estar pagando 30 mil reais numa spa ao invés de 10? No momento que eu estou tratando o meu produto como commodity. Entendam que aqui a gente está falando de spa, mas isso é aplicável para todo e qualquer produto que a gente estiver falando, porque todo e qualquer produto ele vai ter também suas características e principalmente as transformações que ele leva para o nosso cliente. E quando a gente fala que a gente tem que fazer uma comunicação que de fato é uníssona com a transformação que a gente quer realizar, a gente tem que falar, por exemplo, que a Jetpool, ela vende aumento de rentabilidade para o negócio no mercado de lazer. Ela não vende propriamente a spa. A spa é a forma como a gente vai chegar lá. Mas a gente não vai comunicar que a gente vai vender spa para um lojista, que a gente vai vender spa para um distribuidor. A gente vai comunicar que a gente vai vender mais venda, que a gente vai vender mais dinheiro, que a gente vai vender mais lucro propriamente. Então, a gente não pode necessariamente falar única e exclusivamente do nosso produto. Porque se a gente falar só do nosso produto ele entra numa commodity. A gente tem que sair disso justamente para que a gente possa também sair da guerra de preço. Então, a gente não vende uma piscina, a gente não vende um spa e a gente não vende um produto. Eu confesso que eu fico muito aliviado em estar aqui e saber que vocês estão aqui também buscando conhecimento, por saberem que precisamos fazer diferente nesse mercado e tenham respondido coisas como: eu vendo um sonho, ou eu vendo lazer, eu vendo experiência, eu vendo momentos em família. Eu não vendo propriamente um produto. A gente tem que entender, e vamos focar principalmente na conversa de agora em diante muito em piscina, que quando a gente está vendendo piscina, a gente está vendendo um produto que é de alto valor agregado. Que tem muita família que vai comprar uma piscina muitas vezes de fibra, e eu vou trazer a fibra convencional, a mais barata que a gente tem no mercado, que ela está fazendo um investimento gigantesco para ter momentos em família. A gente não está vendendo casco de piscina cheio de água. A gente não pode focar a nossa comunicação em vender um casco cheio de água. A gente tem que vender o domingo em família, a gente tem que vender a felicidade desse nosso cliente. E a felicidade, ela com certeza é vendível. A gente tem que deixar claro para o nosso cliente sempre o que a gente vai estar oferecendo para ele, para além do produto. Seja qualidade de vida, seja valorização quando a gente estiver falando de um produto mais premium, seja propriamente o conforto, quando for de fato isso que a pessoa busca. E aí, se a gente não vende a piscina, porque é que a nossa comunicação, na grande maioria das vezes, ela está focada só na piscina. Porque se eu falo dentro do meu Instagram que uma piscina de 7 metros com spa está algo próximo a 30 mil reais, beleza, custa 30 mil reais, eu vou comprar uma piscina. Se surgir uma outra por 34, eu vou fechar no de 23, na que tiver mais barata. Então, se a nossa comunicação estiver focada aqui, a gente vai continuar nessa guerra de preço. A gente vai continuar falando com o consumidor que vai estar nos trocando, às vezes, por 2 mil reais. E a gente sabe que muitas vezes a gente está nessa carnificina propriamente do mercado, a gente está perdendo algumas vendas, não por valores exorbitantes, mas muitas vezes por valores que para nós são inviáveis, porque não deixam propriamente margem de lucro e porque a nossa comunicação ela está errada. A gente tem que entender que o cliente, quando ele vai chegar até nós, ele já passou por isso aqui. E o cliente que está procurando por preço, e ele existe, ele não necessariamente é o mesmo cliente que está procurando por algo que vai perdurar por décadas. Ou não é o mesmo cliente que vai estar procurando algo para valorizar o espaço dele. Então, a gente não pode focar única e exclusivamente a nossa comunicação em preço. No momento em que a gente faz isso, a gente nivela por baixo. A gente entra na guerra de preço propriamente. E aí, um dos papéis da Arpia também é poder ajudar vocês, ajudar o mercado de lazer como um todo. Dentro desse QR Code, existem alguns criativos, que a gente chama roteiros propriamente validados dentro do mercado, onde a gente traz para vocês o que a gente já faz no nosso dia a dia. Hoje a Arpia, a gente tem 100 contas ativas, mais de 100 contas ativas de lojistas propriamente, então a gente gera oportunidades de vendas para eles todos os dias, propriamente através da internet, propriamente através de uma comunicação que de fato está focada em gerar valor. Então, leiam, preencham brevemente os dados, vocês serão encaminhados para uma página, vocês podem única e exclusivamente pegar todo aquele material e recriar ele. E aí, afinal, onde é que está a falha, né?
A gente sabe que até agora a gente conversou propriamente sobre a forma como a gente se posiciona, o tipo de mercado que a gente quer estar atuando, mas a gente sabe que dentro das nossas empresas existem uma série de etapas até que o cliente de fato ele compre. Até agora, a gente falou sobre posicionamento e comunicação, um pouquinho sobre a geração de interesse, mas não necessariamente sobre a captação e o atendimento. No momento em que a gente está vendendo um produto que a gente quer que a gente receba um cliente mais qualificado, um cliente que esteja disposto a comprar uma piscina, um spa, o que quer que seja, de maior qualidade. Onde que está o nosso erro? Ele está na nossa mensagem, ele está na nossa oferta, ele está no nosso público errado, da forma como a nossa comunicação atrai, ele está no nosso vendedor, que talvez esteja despreparado, porque o que acontece? A gente sabe que todos os dias tem gente chamando vocês no WhatsApp, e tudo isso gera custo, de alguma forma. A gente sabe que existem investimentos diretos e indiretos dentro do mercado, para que a gente de fato consiga trazer clientes até a nossa operação, trazer clientes até o nosso comercial. E aí aqui a gente entra numa parte da conversa que ela entra um pouco mais nerd. E aí eu gosto bastante dessa parte da conversa, porque a gente começa a falar um pouquinho de números. E quando a gente fala de números, a gente consegue olhar para a nossa empresa de uma forma mais madura. E não, eu acho que tá bom, eu acho que tá ruim, eu acho que tá legal, eu acho que não tá. E aqui tem dois cenários, e eu quero explorar eles dois com vocês. A gente tem a empresa A, ambas investem R$2.000. A gente tem a empresa A, que recebe 100 contatos por mês, e a empresa B, que recebe 50 contatos por mês. Eu queria entender de vocês qual dessas duas empresas parece que está tendo um resultado melhor. É justamente esse o ponto que a gente tem que chegar. A empresa A ela pode estar até gerando contatos mais baratos, mas isso não quer dizer que essa empresa vai estar com uma margem operacional, uma margem de lucro, uma margem de fato de contribuição em cima do investimento que faça sentido para a operação dela. Porque enquanto eu estou recebendo 50 contatos e eu estou pagando R$500 por venda, aqui na empresa A eu estou pagando 2.000, pagando um contato mais barato. E o que a gente enxerga todo dia? Que todo dia a gente vê um monte de gente falando: nossa, que lindo, eu recebi 10 contatos no meu WhatsApp. É legal, e ninguém comprou. Então não tem graça nenhuma, não é esse o nosso foco. A gente tem que entender e começar a olhar para as nossas empresas quando a gente está falando de um sistema de marketing e vendas, que a gente precisa metrificar tudo o que está acontecendo. A operação comercial, assim como a operação de vendas, assim como a operação de marketing, ela precisa ser metrificável. E para isso a gente tem alguns indicadores que são interessantes que a gente leva em consideração. O primeiro, é justamente o que estava no outro slide, é o custo de aquisição de cliente. Então, quanto que me custa dentro da minha operação comercial, dentro dos investimentos que eu faço, trazer um cliente para dentro da casa? Bem como, quantos contatos eu preciso para que eu consiga realizar uma venda? No caso, a taxa de conversão, o número 2. O ticket médio, algo mais básico, mas que muitas vezes a gente não está medindo. Dentro das ofertas que eu faço, qual que tem melhor ticket médio? Ou propriamente a margem por produto, onde aqui a gente entra numa seara que é muito interessante. A gente falou muito, e falou aqui há poucos slides, sobre piscina. E boa parte do mercado fala muito de piscina, propriamente. E, novamente, todo mundo aqui sabe que piscina é um mercado que virou uma carnificina por conta de algumas marcas que fazem preços desleais. É o mercado, é o fato. Porém, a gente sabe que existem outros acessórios, por exemplo, que hoje já geram para nós uma margem de lucro melhor. Vide o inverno que passou, que muitas contas que a gente atende estavam oferecendo única e exclusivamente trocadores de calor. E se o trocador de calor é mais interessante para a minha empresa, porque ele representa uma margem mais interessante, ele tem uma boa taxa de conversão e um bom ticket médio, eu posso muito bem, ativamente, escolher oferecer para o mercado trocadores de calor. Até porque, muitas vezes, o tempo até a venda ou o tempo de instalação, que também é custo, ele vai estar impactando dentro da nossa operação. A gente tem que entender, além de qualquer coisa também, de que o nosso processo comercial, o processo de atendimento dessas pessoas que estão chegando até nós, ele pode ou não ser um grande gerador de desperdício para a nossa empresa. A gente sabe muito bem olhar para o quanto de produto a gente desperdiça, para o quanto de dinheiro a gente desperdiça com algum custo, por exemplo. Mas a grande maioria das empresas que a gente fala no dia a dia, elas têm uma certa dificuldade de entender
que a atração que a gente faz, ou seja, a quantidade de pessoas que chegam até nós, a gente muitas vezes perde elas, porque o atendimento não está bom e o levantamento de necessidades também não. E aí, eu trago um exemplo fictício. Não existe nenhuma aquapiscina em específico, apesar de que provavelmente existem algumas aquapiscinas no mercado, que realmente realizou isso. Mas isso é algo que a gente vê no dia a dia. A gente tem 2 vendedores aqui. Um que única e exclusivamente manda um orçamento em PDF de uma piscina 6x3 e outro que de fato atende esse cliente. De fato, levanta as necessidades. De fato, esclarece os próximos pontos e convida esse cliente. De fato, gerencia essa conta para que ele possa realizar uma venda melhor. Porque a venda ela não começa única e exclusivamente no momento em que o Pix é realizado. No momento em que eu estou atendendo e levantando as necessidades do meu cliente, essa venda já começou. No momento em que eu estou diagnosticando o que ele realmente necessita. No momento em que eu estou orientando. A gente é especialista. Se a piscina fosse simples de vender, a gente comprava na internet. Comprava a piscina na internet, contratava um encanador, comprava os opcionais, juntava tudo e está pronta a piscina. E por que não tem isso? Porque a gente sabe que é difícil, a gente sabe que é algo técnico, que a gente precisa construir valor, a gente precisa reduzir risco e principalmente conduzir o nosso cliente a tomar uma decisão correta. O cliente, em algum momento, ele vai escolher por preço. Isso vai acontecer. Em algum momento, isso vai acontecer e faz parte do mercado. Muitas vezes, a pessoa vai, por exemplo, escolher um celular e vai comprar por preço. Mas eu aposto que a grande maioria de vocês que tem celular aqui não compraram o celular pelo preço. Vocês compraram porque vocês sabiam quais riscos estavam envolvidos ou quais benefícios vocês tinham naquela compra. E é nosso papel como vendedor, porque todo mundo que está aqui é vendedor de alguma coisa, nem que seja do próprio tempo, deixar claro para o nosso cliente quais são os problemas que podem acontecer. O medo, gente, o medo vende. A gente, muitas vezes, o ser humano, muitas vezes, ele gosta de mitigar riscos. Então, no momento em que eu sei que a mitigação de risco na minha casa é eu saber que eu não vou ter uma piscina rachando, a mitigação de risco na minha casa é eu saber que eu não vou ter um problema no meu solo, a mitigação de risco na minha casa é saber que os momentos de relaxamento e diversão com a minha família não vão me dar dor de cabeça, isso tem que estar no meu processo comercial. Porque se isso não estiver no meu processo comercial, a gente entra na guerra só por preço e a gente volta aqui, então a gente só emite orçamento. Não tem por que ter vendedor. A gente está aqui como vendedor, novamente, porque todos nós somos, porque a gente precisa deixar claro para o nosso cliente o que ele está comprando e quais riscos ele está evitando ao nos escolher, a escolher a nossa empresa. Se o cliente não consegue perceber a diferença do que a gente está oferecendo, do que o restante do mercado está oferecendo, aí sim, ele vai comparar só preço. Não faz, essa é uma guerra que a gente não quer entrar. Então, para isso, a gente precisa muitas vezes até descartar esse cliente. Faz parte do nosso processo, de um processo comercial, entender o que esse cliente quer. Porque daqui a pouco eu estou perdendo tempo com um monte de gente que quer a piscina mais barata, vendendo uma piscina premium, e eu simplesmente só estou emitindo orçamento, estou me frustrando, porque eu atendo 200 pessoas por mês, o meu custo por contato está super baixo, só que eu não vendo para ninguém. Sim, porque muitas vezes não foi feito um diagnóstico correto, porque a gente não definiu de fato quem é o nosso público ideal. No momento em que a gente está cego dentro do mercado e a gente entende que piscina é tudo piscina, a gente não consegue fazer um processo comercial que de fato gere segurança, gere autoridade e de fato a gente consiga oferecer uma solução para esse cliente. A gente tem que oferecer soluções dentro do mercado de lazer. O que a gente oferece não é uma commodity. A commodity, ela é pura e simplesmente a fibra. A fibra, ok, a gente pode entrar nessa guerra de commodity e disputar os centavos. Agora, a piscina instalada, que o cara vai levar a família dele todo domingo com uma cervejinha ou para tomar um espumante, eu falo espumante porque sou da Serra Gaúcha, então lá é muito forte, a gente não pode estar nessa guerra, a gente não pode estar nessa briga. O preço, ele é única e exclusivamente o número na proposta. É única e exclusivamente o número que vai estar na última folha, normalmente, daquela proposta bonitona que a gente manda para o nosso cliente. O valor é tudo aquilo que ele percebe antes disso. A forma como a gente atende ele, a segurança que a gente passa para esse nosso cliente, a forma como a nossa empresa está posicionada. Então, quando a gente fala de posicionamento, a gente não está falando única e exclusivamente de um postzinho no Instagram,
Ou, de uma página bonita que fala sobre a minha empresa e os 30 anos que eu tenho de história e o tempo que eu tenho nesse mercado, porque eu sou muito bom, e porque isso e porque aquilo. Porque se tudo isso não se refletir na forma como a gente atende e não refletir como o valor gerado pelo comercial, isso não vai adiantar de absolutamente nada. E aí, mais uma vez, já que a gente mudou o tópico e agora a gente está falando mais da parte comercial, aqui nesse QR Code tem um playbook de vendas, um manual de vendas propriamente para o mercado digital. Para o mercado digital não, perdão, para o mercado de piscinas. Onde dentro a gente vai ter a estrutura de atendimentos, perguntas de diagnóstico, qualificação propriamente de oportunidades, a argumentação do valor, o tratamento das objeções, porque o cliente vai ter objeções. Fazem 10 anos que eu gerencio mídia. Eu já gerenciei alguns milhões de reais de mídia. E eu nunca vi, nunca aconteceu, do cliente chegar com o cartão de crédito na mão implorando para comprar de algum cliente. Nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Sempre foi necessário um processo comercial para que esse cliente, de fato, conseguisse comprar da gente. Então, se encaminhando até os finalmente dentro da nossa conversa, pessoal, a gente precisa entender que essa venda realmente começa antes do nosso cliente. E ela é um ciclo, não é mágica. Não existe mágica nesse processo. O nosso posicionamento vai influenciar na nossa geração de demanda, que vai influenciar na nossa captação de cliente, que necessariamente vai influenciar na forma como a gente atende e bem como a forma como a gente é percebido por esse cliente. Porque se a gente se posiciona mal, o cliente chega até nós no atendimento já torto. Porque tu te posicionou só com preço. O que eu vou esperar no momento que eu estiver falando contigo? Preço. Ué, é só isso que a gente está falando, não tem por que a gente falar de qualquer outra coisa que não preço neste momento. Então, gente, obrigado pela atenção de todos vocês. Aqui tem o QR Code da Arpia, caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre a Arpia, bem como o meu WhatsApp. E se a gente pudesse sair daqui com uma provocação ou até mesmo uma pergunta, era o que a gente está posicionando e de que forma que a gente está intencionalmente se colocando dentro do mercado. Seja no mercado digital, seja aqui entre nós. Obrigado pela atenção de todos. Eu espero que em breve possamos conversar um pouco mais. Muito obrigado. Muito obrigada, Pietro. Muito legal, informações super relevantes aqui para os negócios. Muito bom.